Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais este momento devocional e hoje em especial a gente tem um convidado aqui. Hoje a gente vai continuar nossa série Repousou Sobre Nós e hoje, em específico, a gente vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. Então nada melhor do que ter um advogado aqui junto com a gente para a gente poder dialogar sobre esse assunto. Então passa a palavra para o Dani, que vocês conhecem super bem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nada melhor do que um capixaba de coração para falar do Espírito Santo, né? É com enorme alegria que estou aqui com o pastor Walter, né, participando desse estudo. Ele falou que, né, como até o Benício já tinha participado do estudo, eu não podia dizer não, né? Então a gente está aqui para estudar mais uma vez um pouquinho da Palavra de Deus e nesse tema aí do Espírito Santo. Ok, então para iniciar esse momento, iniciamos em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. E vamos louvar ao nosso bom Deus com uma música bem conhecida de vocês, e até o Dani tocou junto com o Thiago essa canção no sábado. Então louvemos ao Senhor. Depois deste louvor maravilhoso, estamos aqui então para conversar. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui. O Daniel vai contar algumas coisas das experiências que ele tem, da vivência que ele tem aqui no Espírito Santo, acerca do Espírito Santo.
né, e de como outras denominações também veem especial este batismo do Espírito Santo, né? A gente vê diversas correntes teológicas que falam sobre isso e algumas tendências em especiais que falam sobre isso. Então, hoje à noite a gente vai se focar neste tema, o batismo no Espírito Santo. E se tem alguma diferença do batismo cristão para esse batismo no Espírito Santo, a gente vai estar, né, Daniel, conversando um pouquinho sobre esse tema hoje. E fim de semana congregado nosso, irmão na fé, também fez um comentário interessante, né, Dani? Lembra qual é que era o comentário? O Gilmar mandou lá no grupo da congregação, né? O tema da mensagem foi mudança radical, né? E aí você mencionou no sermão o Rodolfo, né? E o testemunho que ele tinha dado e tal. E eu acho que bastante gente assistiu até depois. Quem não tinha assistido antes acabou assistindo depois e realmente é uma história assim, muito legal, né? Muito interessante. E aí o nosso irmão, né, querido Gilmar, mandou lá no grupo de WhatsApp da congregação assim, falando, poxa, muito legal, né, usar, mas é uma pena que às vezes a gente valoriza o testemunho, mas não acredita no que o testemunho está falando, né? Porque o testemunho do Rodolfo falava sobre uma cura, né? Uma palavra de conhecimento que foi dada a ele por uma pessoa, um cristão, né? Uma cristã pentecostal e tal, né? E a gente valoriza o testemunho, mas e aí? A gente, né, aceita lá, né, a cura, como é que fica isso e tal. E casou exatamente com essa temática de quinta, né, agora. Então, a gente já tinha programado de falar sobre o batismo no Espírito Santo e veio, né, assim, para dar exatamente essa introdução, fazer esse link com o culto e tal. Mas aí, pra gente começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria... hoje vai ser tipo, um pouquinho meio que eu pergunte ao pastor, né, mas o tema vai ser um tema único, né. Mas eu queria então que de repente o pastor pudesse falar um pouquinho pra gente assim quando a gente fala de batismo, né, a gente tem que falar de João Batista e falar um pouquinho assim o que era o que João Batista pregava, qual que era o batismo de João Batista e se existe alguma diferença, né, do batismo dele para o batismo de Jesus, né, e se existe qual seria essa diferença. E é interessante tu mencionar porque João Batista mesmo falou, né, que o meu batismo é o batismo do arrependimento dos pecados, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, vai batizar com o Espírito Santo. E é bem a nossa temática hoje, assim. Então é interessante porque muitas pessoas têm confusão. Elas pensam que João Batista inventou o batismo, né? Tanto pelo nome dele, como chamavam ele de João Batista, né? Pensavam que ele inventou o batismo. E na verdade o batismo já é muito antigo, né? O lavar, esse lavar regenerador é muito antigo. Já no Antigo Testamento as pessoas usavam essas, eles chamam de, como é que é a palavra que eles usavam lá específica, deixa eu me lembrar específico da palavra, o lavar regenerador. Se alguma pessoa tinha alguma impureza e coisa, se lavava antes. Quando chegava na casa de alguém, eles usavam o lavar. Jesus mesmo usou o lavar dos pés. Então existia os rituais de purificação, né? E essa purificação já usava a água e já usava o limpar. Então todo o Antigo Testamento já vinha trazendo isso. E o que João Batista estava introduzindo ali, as pessoas acharam legal, porque elas estavam acostumadas com aquilo, né? E esse lavar, ou tirar as impurezas, era bem comum, né, para os judeus. Tanto que até hoje os judeus ainda fazem esses, né, esses lavares, né, de purificação. Tem um até bem famoso, o mishpah, que eles fazem, né? Então isso é bem comum entre os judeus e era comum naquela época. A diferença, o que João Batista trouxe de novo é que era para todos. E isso que criou, que ampliou e que preparou o caminho para Jesus. Porque antes era só para o grupo de judeus, né, essas purificações, né? Tanto que quando Jesus transforma a água em vinho, aquela água estava nos jarros de purificação, né? Então, o que quer dizer? O novo que João introduziu a partir do momento do batismo era que era para todas as pessoas. E ele disse, mas o meu batismo é um batismo de arrependimento.
mas o batismo de Jesus vai ser o batismo no Espírito Santo, né? Então, é o mesmo batismo de João Batista para o batismo de Jesus? Não, porque o batismo de João Batista não tinha o Espírito Santo. E o batismo agora que Jesus introduziu, né, depois, antes de subir ao céu, lá em Mateus 28, era o batismo então no Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo ao momento de ser batizado. Né? E essa é a grande diferença que a gente fica, o que a gente nota, né? O batismo que a gente tem hoje em dia é o batismo no Espírito Santo. E muitas igrejas hoje em dia tem uma interpretação diferente, né? Desse batismo do Espírito Santo. Né? Que na nossa igreja a gente vai lá quando é pequenininho e é batizado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E a gente naquele exato momento recebe o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vem até nós naquele exato momento. Né? Então, e é diferente de muitas igrejas. O batismo do Espírito Santo não necessariamente tem água. Né? E o nosso batismo tem a água junto com a palavra. Né? Então é legal a gente ver essa diferença, né? E introduzir o nosso tema hoje com essa diferença. Então, e aí nesse contexto que a gente vive, né, especialmente aqui no Espírito Santo, em outros lugares também, mas aqui a gente nós somos um estado essencialmente evangélico, né? Essencialmente cristão, essencialmente evangélico. Então é muito comum a gente ter um amigo, né, de serviço, um colega de escola, né, uma pessoa que em algum momento que é cristão também, né, que é de uma denominação pentecostal, ele pergunta pra gente: vocês têm lá, né, o Espírito Santo, né, na igreja de vocês, né, vocês têm o batismo no Espírito Santo, né? Como o pastor disse, a gente tem, né? Mas o que eles estão querendo dizer quando eles falam em batismo no Espírito Santo? O que eles pensam ao falar isso? O que eles vão pensar é no dom de línguas, no poder de falar outras línguas e no poder das curas. Né? Porque a gente vê no Novo Testamento, em todos os momentos, os próprios discípulos, a gente já viu isso num outro capítulo aqui da nossa série, quando receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. A gente sabe que naquele exato contexto eram línguas que as pessoas conheciam, né? Não eram línguas angelicais lá como no texto de Coríntios, mas eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e começaram a profetizar, e mais pra frente começaram a fazer vários milagres. Então, os pentecostais ou as pessoas evangélicas, de uma maneira, né, dessa corrente teológica, eles enfatizam nos milagres, né, no falar em línguas. Então, só tem o Espírito Santo aquele que faz milagre e aquele que fala em línguas, né? E muitas vezes são línguas que as pessoas desconhecem, né? São línguas que não existe uma tradução para aquele momento. Então, quando eles perguntam pra gente: na tua igreja tem o Espírito Santo? A gente vai dizer: sim, tem. E eles vão chegar lá e não tem ninguém profetizando lá no culto, não tem ninguém falando em línguas, a gente não faz cultos de cura, né? Libertação. Cultos de libertação. Por quê? Porque a nossa ênfase é outra. Né? Muitas dessas correntes teológicas, a ênfase está nos milagres. E a nossa ênfase sempre vai estar no perdão dos pecados, no que o Espírito Santo nos traz, que é a graça de Cristo Jesus. Essa é uma grande diferença. Mas antes de a gente chegar lá, né, na diferença pra gente e tal, né, será que essa interpretação que eles dão tem uma base clara na Bíblia? Então eu queria, assim, ler alguns textos, e aí eu queria que se fosse comentando pra gente os textos. E quem quiser de repente acompanhar, né? O primeiro texto que eu queria ler aqui é o de Atos 1, capítulo 8, né? Que é lá na Ascensão, em que Jesus fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como sobre toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então aqui é Jesus falando para os discípulos que eles iam receber o Espírito Santo. Depois tem o texto do Pentecostes. Esses dois textos são textos mais conhecidos nossos, mais comuns pra gente e tal, né?
do Pentecostes, eu vou destacar o Atos 2, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, em que fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Até aqui, né, tá tranquilo. Tá né? tranquilo. Falou, né? Yes. Tá. Então, mas vamos lá pro Pentecoste samaritano. Em Atos 8 é um texto assim, bem interessante. Atos 8, especialmente o capítulo 8, os versículos 17 e 18. Né? Na verdade, um pouquinho antes, no versículo 15. Aqui o Filipe tinha chegado lá em Samaria, né? Tinha pregado, então algumas pessoas tinham se convertido e tal. E aqui fala assim: os discípulos, né, Pedro e João, chegaram e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vamos mais um. Atos 10. Quem quiser abrir Atos 10, 44. Quando nós temos o Espírito Santo chegando para os gentios lá na casa de Cornélio, né? 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, Pedro então tinha vindo lá para a casa de Cornélio, né? Tinha tido uma visão. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, né, os judeus, cristãos, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, né, os que não eram judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E agora só o último, né, para a gente terminar aqui, Atos 19. Vou dar tempo para o pessoal abrir lá também, né, que é quando Paulo chega em Éfeso. Né, e esse aqui eu vou ler o do 1 ao 7. Né? Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo então perguntou: em que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo então explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui é que normalmente a gente vê o fundamento, né, do batismo no Espírito Santo. Quase todos os textos aqui falam de pessoas que já eram crentes. Talvez ali nos gentios, de Cornélio, possa ter uma divergência com relação a isso. Mas é uma pressuposição assim, de que de fato é um revestimento de poder. Né, são os discípulos ali impondo as mãos sobre as pessoas, né, na Samaria, né, nos gentios, depois em Éfeso, que eram discípulos de João Batista e tal. E eles começam, né, a profetizar, a falar em línguas e tal, e vem então os dons do Espírito. Aí, diante desses textos, assim, a gente tem, né, a base para ter esse batismo no Espírito Santo. E é interessante todos esses textos, Dani, que tu mencionaste aí, todos eles têm um contexto, né? Todos eles eram específicos para um momento da igreja. E o que estava acontecendo, principalmente nesse 19, né, eles já tinham sido batizados. E lembra no início a gente mencionou um pouquinho do batismo de João, que era diferente do batismo de Jesus. Porque o batismo de Jesus, no exato momento do batismo de Jesus, o Pai, do Filho, do Espírito Santo, tu recebe o Espírito Santo. A gente tem essa clara certeza que a gente recebe o Espírito Santo ali. E eles ali não tinham recebido ainda. Eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Né? Era uma coisa nova. Óbvio que é nova, né? Quem sabe tinha se passado 15 ou 20 anos, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus. A mensagem já se havia espalhado, né? Graças a Paulo levando a mensagem para outras pessoas.
Mas muitos discípulos de Jesus, muitos seguidores de Jesus, aquela mesma multidão no dia do Pentecostes, mais de 3.000, todos eles ali receberam o Espírito Santo. Todos aqueles 3.000 que estavam lá. Né? E começaram a palavra que diz profetizar. Né? E quando a gente pensa hoje em dia em profetizar, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque toda profecia que existe na Bíblia, ela aponta única e exclusivamente para Jesus. Né? Quando se fala em profeta, né? Profetizar, as profecias todas se cumpriram em Jesus. Né? Quando eu estou dando, ou está falando, Deus falou comigo que eu precisava dizer isso para ti. Né? Existem várias interpretações que as pessoas dizem isso. Eu senti no coração que eu devia dizer isso para ti. E a gente sabe que o nosso coração só fala daquilo que está cheio. Né? E quanto mais a gente tiver de Deus no nosso coração, mais coisas de Deus a gente vai falar. A gente mencionou bem isso. E eles aqui, principalmente o pessoal lá de Éfeso, eram gentios, pessoas, né, que não entendiam nem da fé judaica. Eles não tinham fé nenhuma. Né? Eles só tinham ouvido falar de Jesus através de João Batista, ou dos discípulos de João aqui. E eles foram batizados e começaram a falar em línguas e profetizar. Em Atos, né, existe uma grande... alguns críticos dizendo que todas as vezes que mencionam esse falar em línguas em Atos, eram línguas que as pessoas conheciam. Né? Assim como foi lá no Atos capítulo 2, que eram específicos quando o Espírito Santo veio, eram línguas que as pessoas falavam. Né? Mais pra frente lá na Bíblia também vai ter em Coríntios as línguas dos anjos. Né? Nem que eu falasse a língua dos anjos. Então, se não tivesse amor, exatamente, a gente pode substituir a palavra amor pela palavra Jesus. Então, todas as profecias devem sempre estar relacionadas com Jesus. Então lá em Joel, por exemplo, que é o texto que Pedro cita no Pentecostes, né? Que fala lá que os jovens terão visões e tal, né? É também uma profecia que era desse momento especificamente, era do Pentecostes. Exatamente, era a profecia do dia do Pentecostes. Todos terão visões. Quais visões que eles terão? A visão do céu se abrindo, né? A visão do perdão dos pecados ali naquele exato momento na vida deles. A profecia se cumpriu em Cristo Jesus. A profecia se cumpriu. Né? O profeta dos profetas é Cristo Jesus. E deve sempre apontar para Cristo Jesus. Né? Deve sempre apontar na obra e da morte, na ressurreição de Cristo Jesus. Todas as profecias do Espírito Santo nos levam até Cristo Jesus. E não quer dizer que a gente não possa acreditar nas curas, não possa, né, não acreditar que Deus fala com as pessoas. Nós sim acreditamos que Deus sim fala com as pessoas, né? Mas o nosso foco sempre vai ser direto na palavra. Que a palavra de Deus diz sobre isso. Né? Se não é na palavra, a gente crê, mas a gente não tem a certeza teológica que é sim da palavra. Então, assim, mais ou menos a linha que a gente está indo é a linha lá de Paulo em 1 Coríntios 14. Né? Então, lá, em 1 Coríntios 14 começa assim: sigam o amor, que é o que Paulo fala, né, no capítulo 13, o amor sendo dom supremo, né? É praticamente uma poesia aqui sobre o amor. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Né? Então é por aí. Assim, é de buscar realmente, a gente buscar as coisas de Deus e tal, mas não esquecer que o foco está na palavra. Exato, o foco sempre está na palavra. E eu sempre menciono isso, que quanto mais a gente se embebedar da palavra de Deus, mais coisas de Deus vão sair da nossa boca. Né? E a gente vê muitos irmãos de outras denominações falando de Deus com uma grandeza, com uma clareza, com uma desenvoltura, mas se tu vai ver a vida diária deles, eles passam 2, quem sabe 3 horas do dia debruçados na palavra de Deus. E daí a gente diz, e o Espírito de Deus não fala com eles? Claro que fala. Deus não fala com eles? Claro que Deus fala.
Porque a gente acredita, Deus fala através da palavra. E isso acontece muitas vezes também quando a gente... Isso é uma coisa bem boba, né? Mas se a gente assiste um filme de terror, é um exemplo bem claro. E daí de noite tu vai dormir, tu acaba sonhando com o quê? Com o filme. Exato, com as coisas de terror, e tu pensa, com morte, com coisa ruim. E se eu me debruço na palavra de Deus, se eu estou o tempo inteiro na palavra de Deus, eu vou sonhar com o quê? Com a palavra de Deus. E aí muitas pessoas podem se confundir. Olha, Deus falou comigo ontem à noite. E falou, realmente Ele falou. Ele falou através da palavra, né? Da palavra de Deus. Então a gente deve se debruçar na palavra de Deus, deve se focar na palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, Deus conversa conosco. E sim buscar profetizar. Buscar profetizar é falar daquilo que Deus põe no nosso coração. E o que Deus põe no nosso coração? O que o Espírito Santo pôs no nosso coração? Se eu não estou debruçado na palavra, não vai colocar nada. E eu posso perguntar, por que Deus não fala comigo? Não, tu não está conversando com Ele. Tu não está se aproximando com Ele, tu não está deixando o Espírito Santo te tocar. E daí a gente critica, ou muitas vezes, ou fala das outras igrejas, olha como eles falam, olha como... Eles estão diariamente debruçados na palavra de Deus. É 1 Pedro que fala, né, que a gente tem que estar sempre preparado para falar da nossa fé. Isso aí. Então é bem isso. É bem isso, né? Tanto falar da nossa fé quanto da palavra de Deus, de tudo que a gente acredita e tal. E a gente só vai conseguir fazer isso estudando a palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, o Espírito Santo não está obrando no nosso coração. E daí a gente pode dizer assim, eu não fui batizado no Espírito Santo. Sim, eu fui batizado. Eu já tenho o Espírito Santo. Mas falta o quê? O meu debruçar da palavra. Né? Vivenciar a palavra todos os dias. Quanto mais eu vivencio a palavra de Deus, mais coisas celestiais saem da minha boca. Né? Até o próprio dom de línguas. Né? Eu, por exemplo, tenho dom de línguas. Né? Eu profetizava em outros idiomas. Né? E não idiomas não desconhecidos, mas idiomas conhecidos. Fui para outro país, fui para outro lugar. Então, eu sim tenho o dom do Espírito Santo, porque eu usava meus dons de falar em idiomas para profetizar para outras pessoas. Profetizar é falar do amor de Cristo Jesus para outras pessoas. E daí, se eu tenho isso cheio, eu posso chegar no mercado e dizer, olha, eu tenho algo para te dizer. Deus, e as pessoas vão dizer assim, Deus colocou algo na minha boca que eu preciso te dizer. Que Deus vai trabalhar na tua vida. E aquela pessoa que está escutando, o que ela vai dizer? Eu vou querer escutar o que ele tem para dizer. E eu tenho que estar preparado para dizer para ele o que é. Né? Que Deus quer mudar a vida da pessoa. É como a gente fala no culto, mudança radical. A mudança radical precisa acontecer. Então a gente precisa ter, né, esse apanhado, mas a gente precisa estar debruçado na palavra de Deus. Porque que nem o pessoal lá em Atos, a gente foi batizado, mano, não aconteceu nada. Por quê? Porque eles ainda não tinham conhecimento da palavra. E eles receberam o Espírito Santo e começaram os olhos se abriram. Né? E eles receberam o Espírito Santo. E aí eles começaram, o entendimento. E Paulo ficou com eles. Lá em Éfeso e começou a ensinar. Ficou um tempo com eles, ensinando eles. E daí, o que isso acontece? Automaticamente eles começaram a aumentar as coisas que eles faziam, as profecias e os sinais. Então, assim, eu lendo um pouco sobre isso, eu vi que tem uma corrente chamada cessacionismo, né? Que vem de cessar, terminar, né? E tem uma outra corrente que fala do continuismo, né? Quando se fala de dons espirituais e tal. A nossa igreja, né, nós cristãos luteranos, então a gente acredita, quando a gente foca na palavra, né, a gente acredita que esses dons espirituais, o dom de línguas, né, o dom do Espírito Santo, que se manifestava através da variedade de línguas, ou curas, e isso cessou, isso foi naquele período inicial da expansão da igreja, né, o período apostólico, o período em que a igreja de fato estava sendo formada, ou continuou, né? Porque tem algumas pessoas que falam que teve um lapso muito grande de tempo, né? Em que não se percebeu, não houve tantos relatos, né?
dos dons, da manifestação dos dons espirituais, isso começou mais recentemente com o movimento pentecostal, assim, um pouquinho antes, mas em 1900 começou com o movimento pentecostal, já tinha algumas leituras disso antes, né? Mas aí, assim, o que a gente acha? A gente que cessou, era daquele período lá, né, apostólico, da criação da igreja, dos fundamentos da igreja, ou eles continuam até hoje? Essas duas correntes são bem interessantes, Dani, e foi legal você mencionar, porque se a gente vai acompanhando os evangelhos e dando sequência ali, os evangelhos, daí Atos, a gente vai ver na formação da igreja aconteciam muitos milagres, né? Essas manifestações do Espírito Santo eram muito grandes, né? Em todo momento acontecia coisas extraordinárias, visões, cegos caminhavam, pessoas eram curadas, né? Para mostrar que aquilo que estava acontecendo era o reino de Deus ali, presente, né? A gente até mencionou no Pai Nosso, venha o teu reino. E essas duas correntes dizem, e isso foi se diminuindo. Se a gente vai acompanhar ali, segue lá Romanos, Éfeso, Gálatas, as igrejas de informação, isso foi diminuindo, porque o foco foi mudando. Não precisava mais desses milagres para dizer que, Cristo Jesus é o Salvador da humanidade. Esse é o maior milagre de todos, né? O perdão dos pecados que temos em Cristo Jesus. Então, esses milagres foram diminuindo, porque as pessoas recebiam o Espírito Santo e já tinham uma salvação pela fé, né? Então, essa corrente que diz que cessou sensacionalista, acabou, não existe mais profecias, não existe mais nada. E a outra que continua essas profecias. Então, nós luteranos acreditamos sim que isso continua. Mas tu vai numa igreja luterana, tu não vai ver o pastor fazendo curas, fazendo milagres, mas a gente sim acredita em curas, a gente sim acredita que Deus ainda opera milagres, né? Eu já vi milagres extraordinários na vida de pessoas, coisas extraordinárias Deus fazendo na vida, curando meninas. Eu vi uma menina endemoniada uma vez e realmente eu vi o milagre do demônio, né, saindo da vida dela. E a gente acredita que isso continua, mas o nosso foco sempre é na palavra. Então a gente se foca na palavra, mas a gente acredita nesse continuismo, que ainda existe. Né? O que a gente tem que cuidar bastante é o sensacionalismo que é feito em torno disso. Se o nosso foco vai ser curas, milagres e o que a gente pode ganhar com isso, tem que ter um cuidado. Porque a Bíblia mesmo fala que vocês deram, que vocês receberam de graça. O que a Bíblia menciona? A gente deve dar de graça. Certa vez eu me encontrei com um pastor bem famoso lá na República Dominicana. Aqui a igreja dele fazia muitos milagres, muitos dons. Eu fui numa reunião de vários pastores lá. E eu tinha um carrinho bem pequenininho, um Uno, né? Teu pai foi comigo lá para a República Dominicana, ele vai lembrar do meu... Eu tinha um Uninho bem pequenininho. Apesar de eu ser grandão, eu tinha um Uno bem pequeno. E daí eu cheguei pra reunião, assim, estacionou do meu lado, assim, um caminhonetão gigante, assim, desceu esse pastor famoso lá. E daí cumprimentei ele, coisa, ele tu é pastor? E eu, sim, eu sou pastor. Ele olhou pro meu carro e disse assim, a tua igreja não tá muito boa, né? E daí olha o meu carro e coisa, daí eu fiquei pensando, a tua igreja não é aquela dos milagres e coisa assim, que tu faz muitos milagres? Sim, faço muitos milagres. Eu queria te propor uma coisa. Se tu tem esse dom de milagres, e eu mencionei para ele o que a Bíblia fala disso, né? Tu recebeu isso de Deus, então dá isso, tipo, vamos comigo ali na frente do hospital e tu cura todo mundo que está dentro do hospital e manda todo mundo embora. Ele olhou para mim, deu uma risada e virou as costas e foi. Entende? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com o sensacionalismo que é feito através qual é o motivo pelo qual a gente está fazendo. Eu acredito em cura? Eu acredito. Eu acredito que eu posso estar orando com alguém na cama de hospital e Deus pode curar a vida da pessoa. Mas não é quando eu quero. É quando Deus quer. Quando Deus age na vida da pessoa. Está meio que respondido, mas a última coisa que eu tinha para perguntar é exatamente relacionado com esse versículo aqui de 1 Coríntios 14, que fala: procurem com zelo os dons espirituais. Então, Paulo está falando, né, para a gente procurar esses dons, enfatizando no de profecia, né? Mas assim, de fato
procurar esses dons. Às vezes, como você disse, a gente tem um pouco de receio. Eu ouvi um pastor falando, né, que ele estava, com base nesse versículo aqui, ele estava tentando trabalhar isso na congregação dele, né? Estimular, né, assim, vamos ler, vamos estudar, vamos orar e tal, né? E de fato, assim, estava sendo uma bênção para a congregação. Só até que um dia chegou uma pessoa, né, para ele e falou assim: eu tenho algo que Deus disse para mim, eu quero dizer para você, né? Que a sua esposa tá grávida, né? A gente sabe que ela tá grávida e ela vai ter uma menina, só que ela vai falecer no parto, né? Aí aquele pastor que estava, né, com aquele propósito de estimular aquilo, então ele recebeu aquilo assim, com o coração apertado e tal, né? No final da história, a esposa dele tem um filho, menino, né? E a esposa não falece, né? Então, às vezes, a gente procurar, talvez a importância está nessa questão de com zelo, né? Assim, com cuidado, né? Porque senão pode dar ensejo a esse tipo de situação. Né? Exato, a gente deve ter o cuidado, a gente sempre deve ter o zelo. A gente não deve achar que Deus me disse algo. A gente deve falar daquilo que realmente está no nosso coração. Acho que é isso. Eu acho que me dou satisfeito dessa vez. Que bom, a gente... Eu sei que é um assunto assim vasto, né? A nossa proposta nesses momentos devocionais é também não estender demais o tempo, mas eu acho que deu para aprofundar um pouquinho, né, nessa questão do batismo no Espírito Santo, né? Do que é para os nossos irmãos, né? Do que é para a gente, né? E colocar de uma forma bem clara para nós, assim, que é a prevalência da palavra. É isso aí. O nosso foco sempre deve ser a palavra de Deus, o que Deus fez através do Espírito Santo na nossa vida. Então foi um prazer enorme, Daniel. O prazer foi todo meu. Ter aqui conosco hoje o Daniel aqui conversando. Então fiquem na paz de Deus e não percam o próximo episódio do nosso E Repousou Sobre Nós. E a gente sempre trazendo novidades aí, então fiquem com Deus. Se ainda não se inscreveu no canal, eu sempre falo, vai lá, se inscreve no canal, compartilha para que outras pessoas possam ser abençoadas com este momento devocional. Então recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém.